aí, a gente vai começar. Então, vamos começar a nossa live, né? Meninas, estão chegando, vamos chegando. Boa noite, todo mundo. Né? Boa noite, todo mundo. Deixa eu só organizar aqui o negócio. Beleza. Pessoal, então, muito boa noite. Hoje a gente começa, então, a primeira live transmitida aqui direto na minha conta do Insta, né? Bom, pessoal entrando, Felipe, Jéssica. Hoje a gente vai falar, então, com uma enfermeira super experiente em terapia intensiva, que é a enfermeira ali mensal, né? Vamos falar um pouquinho do que faz um enfermeiro intensivista, né? Então, começando, falando um pouquinho da minha amiga enfermeira ali mensal, e eu vou abrir o currículo dela aqui antes de chamá-la ao palco, né? E é bom, né? Porque a gente deixa aqui o negócio aberto. Então, a enfermeira ali, né? Ela é formada pela Universidade Federal de São Paulo, pós-graduada também na mesma universidade. Ela é especialista em cardiologia e terapia intensiva, então, também pela Unifesp. É especialista em docência pela Uninove, em gestão pública pela Unip, né? Atualmente, ela é enfermeira da UTI cardiológica do Hospital São Paulo, mas já atua também no pronto-socorro do Hospital Dante Pazanese, já atuou como supervisora de estágios da graduação da Universidade Paulista, acompanha também atualmente estágios da pós-graduação de terapia intensiva da Santa Casa, né? Então, vou trazer aqui com a gente a enfermeira Li. Boa noite, Li. Boa noite, pessoal. Então, Li está com a gente, prazer. Tenho que dizer sim, né? O currículo da enfermeira ali ele é enorme, né? A gente tem um monte de coisa, a gente podia falar um monte de coisa, mas a gente combinou de fazer mais resumido, né, Li? Ali é uma profissional muito querida, a gente já se conhece faz bastante tempo, né? A gente está em 2013, a gente tem bem uns 13, 14 anos, né, Li? Tem um tempinho aí. Meu Deus, muitas deu primaveras tempinho. aí. Algumas primaveras. A gente já trabalhou junta lá no passado, sim. Trabalhamos juntas, inclusive quando eu era auxiliar, ali já foi a minha enfermeira, né? Então hoje é muito legal a gente estar fazendo. A gente está fazendo esse bate-papo aqui juntos. E aí vai ser um bate-papo mesmo, né? Combinei com a Ali, não é nada formal, né? Ali é uma enfermeira super experiente aí na área, a gente sabe que bastante gente que acompanha aí é justamente graduando em enfermagem, ou muito recém-formado, gente que tem curiosidade de saber o que o enfermeiro de cada área faz, e daí a proposta é essa, né? Ali, justamente minha primeira convidada, justamente por ser uma profissional extremamente competente, extremamente experiente, por a gente ter essa proximidade mesmo, nós somos amigas mesmo, né? Então, isso eu acho legal. Então, a gente não é nada formal, não. Então, não tem essa de enfermeira ali, não. Ela é ali, porque ela é minha amiga. Então, a gente vai conversar mesmo. E daí vocês podem, né? A gente tem um roteirinho aqui de conversa, mas daí vocês podem colocar comentários, alguma pergunta, alguma curiosidade que vocês tenham. Aí pode colocar no chat, que daí eu vou passando para ela, a gente vai conversando, né? Então, vamos começar pelo começo, né? Li, o que é uma unidade de terapia intensiva? O que é uma UTI? Olha, pessoal, uma UTI é uma unidade hospitalar como qualquer outra, porém com algumas peculiaridades, né? Como o próprio nome fala, terapia intensiva, ou seja, cuidados intensivos, cuidados críticos. Então, é uma unidade onde concentra pacientes gravemente enfermos, né? Que necessitam de cuidados intensivos, pacientes graves, né? Mas com expectativa de vida, ou seja, com uma esperança, com um prognóstico de vida. Então, antigamente se pensava muito que paciente vai para a UTI e vai para morrer. E, na verdade, esse conceito caiu por terra, né? Não é isso o conceito de terapia intensiva. Terapia intensiva é uma unidade onde há esperança, né? Onde o indivíduo tem prognóstico, existe prognóstico para esse paciente. Por isso, existe uma equipe inteiramente especialista, multiprofissional, que intensifica todos os seus esforços para que esse cuidado alcance a melhor meta, né? E que esse paciente sobreviva, né? Então, uma UTI é um lugar, um espaço onde concentra pacientes graves.
né? E onde concentra uma equipe altamente especializada, né? Com tecnologias especializadas, né? Também. Né? Então, é um lugar que eu particularmente amo, adoro. Né? E é uma área considerada área crítica, né? Tanto quanto o pronto-socorro, que também é considerada área crítica. Mas o TI difere um pouco por, muitas vezes, ter características rotineiras, né? Que a gente pode explorar, dependendo, eu não sei qual é o tamanho da dúvida de vocês, né? Mas, a princípio, é isso, né? No É meu muito entendimento. legal, né? Isso mesmo. Muito legal, Lícia, ter comentado justamente essa questão, que o indivíduo que ele vai para a UTI é porque ele tem expectativa de vida, né? Ele tem prognóstico, né? Ele é um paciente, sim, grave, que precisa, sim, de uma assistência especializada, mas ele é aquele paciente que ele tem prognóstico. Se ele não tiver prognóstico, ele não vai para a UTI. Isso, Não. infelizmente, na população, isso é muito... as pessoas não têm essa noção, né? Quando falam, o paciente vai para UTI, o povo chora, se desespera. Meu Deus, vai para UTI, vai para morrer. Não, né? Se vai para UTI é porque tem chance, pode estar muito crítico, mas ele tem chance, né? Você falou que é um lugar de tem altas tecnologias, né? A gente precisa de pessoal super treinado, mão de obra especializada, que você ama tudo isso, né? Lógico, eu também, né? Justamente por isso que primeira especialidade que eu quis trazer para conversar, né, para a gente tirar dúvidas aí do pessoal, justamente da terapia intensiva, porque quem é meu aluno sabe, eu não escondo de ninguém mesmo, que é o que eu mais gosto mesmo, que eu acho que é o melhor lugar para se trabalhar assim, e que ninguém me tira isso da minha cabeça, né, porque é uma loucura, um monte de barulho na cabeça, é estresse, é adrenalina, mas é lindo, não é, Li? É ótimo. É gostoso. É gratificante. Né? Eu também adoro. E aí, que tipo de profissionais, Li, que tem na UTI? Conta pra gente. Temos enfermeiro, intensivista, né? Então, hoje, atualmente, a maioria das instituições de saúde só permite o enfermeiro com especialização em terapia intensiva para atuar nesse tipo de ambiente, né? Então, sem pós-graduação, ou sem um treinamento, né, específico, a maioria das instituições estão barrando, né, mas tem que ser um enfermeiro intensivista, que é o líder da equipe, então tem os técnicos de enfermagem. Antigamente, né, não havia uma legislação, um parecer do Corém, né, dizendo, determinando qual o melhor perfil de equipe de saúde para atuar em terapia intensiva, mas atualmente o Corém preconiza que haja apenas profissionais técnicos de enfermagem, né? Pelas características das atribuições, não desmerecendo nenhuma categoria profissional dentro da enfermagem, mas a gente sabe que o técnico, né, ele é um profissional com uma carga horária de formação um pouco melhor, né, um pouco mais robusta em comparação ao auxiliar de enfermagem, né? Então, ele acaba sendo o melhor profissional, né, técnico para compor a equipe, junto com o enfermeiro. Além disso, temos uma vasta equipe multiprofissional, temos o médico intensivista, que muitas vezes estuda, né, faz a medicina, depois faz, né, a residência em terapia intensiva ou anestesiologia, né, para depois atuar em terapia intensiva. Temos um fisioterapeuta, né, que também há, né, especialidades dentro da formação desse profissional também. Temos um nutricionista, né, muitas vezes também nutrólogo, dependendo do grau de complexidade nutricional que exige esse paciente intensivo. Temos um, né, profissional odonto, né, de odontologia, também na minha área, especificamente em cardiologia, cardiointensivismo, né, muitas vezes é necessária uma avaliação, né, da saúde bucal, né, de pacientes valvopatas, né, ou pré-cirurgia cardíaca, né, pacientes com endocardite ou com forte, né, predisposição para alguns tipos de patologia específicas, né, então temos um profissional dentista, né, a equipe da odonto, né, temos também
profissionais que trabalham em serviço social. Temos assistente social também, né, muitas vezes acaba ocupando, né, não tendo uma presença tão marcante, mas sempre também presente, além da equipe de psicologia, também que acaba ocupando, né, todo esse espaço, todo esse contexto, porque a família, a gente não trata só o paciente, mas precisa acolher muitas vezes essa família, né? Então temos um profissional de psicologia também. Eu acho que não esqueci ninguém. A Gi me lembra se eu esqueci alguém, mas eu acho que é uma equipe vasta, ampla, abrangente, né? É uma equipe que tem o mesmo objetivo né, de salvar vidas, né? Salvar esse paciente, tirar ele dessa fase ruim, né, grave, e trazer ele realmente a sua vida, a sua qualidade de vida, né? Não é só viver, mas a qualidade, recuperar a qualidade de vida desse indivíduo, né? Então, eu acredito que eu não esqueci ninguém, Gi, mas se eu esquecer, me lembre. É muita gente, né? Muita gente que trabalha aí na Eu terapia lembrei, clínica. Todos esses farmacêutico, que eu né? esqueci, Farmacêutico que muitas clínico, vezes... verdade. Mas estou sempre no telefone com o farmacêutico, viu? Porque atualmente... Tem pessoal de limpeza, que é essencial para fazer limpeza terminal. Às vezes assim, ó, equipe da voando, você limpeza. liberando Sim. dele. Né? Então, não menos importante, exatamente. Não, extremamente importante. Uma coisa que você falou com relação, né, a essa questão de ter somente técnicos na UTI, né, preconiza o Corém. A gente sabe que, infelizmente, no mundo real não é assim, né? Tem muito TI aí que ainda é tocado por auxiliares de enfermagem. Né? Eu tenho muitos alunos que são auxiliares e que trabalham em UTIs, né? Porque, infelizmente, a fiscalização às vezes é falha, né? A gente sabe, como você falou, que a formação do técnico, né, ela é um pouco mais robusta mesmo, por isso que a legislação pede que tenha somente técnicos na UTI, né, mas até a página 2, né, porque no mundo real, um monte de lugar por aí, a gente tem profissionais auxiliares trabalhando. Sim. Né? Se a gente for ver na lei mesmo, profissional auxiliar não pode sequer manipular sondas alimentares. Exatamente. Paciente de UTI, um monte de dispositivo, né? Assim como, por lei, também o técnico de enfermagem ele não pode realizar aspiração, né, de paciente que está entubado, nem tracostomizado grave, só não mais. Dentro da equipe de enfermagem, né? Isso acontece por aí, é lógico que acontece. A gente sabe o que acontece, né? Então a gente tem que estar sempre buscando qualificação e conhecer essa questão da legislação. E daí o pessoal que está se formando, né, o que é recém-formado, tem que estar ciente de que vai encontrar diferentes realidades por aí, né? Sim. Você falou de diversos tipos de profissionais aí, de repente você vai trabalhar num hospital pequeno que você não tem, né? Tudo isso, gente. Às vezes vai ter um fisioterapeuta só que vai atender aquela UTI e vai atender o hospital inteiro. Na hora que o bicho pega, você não tem. Né? É o médico intensivista que está ali, mas está também atendendo o BIP, né? E que você não tem técnicos, você tem auxiliares. Então, a gente tem realidades e realidades. Né? Exatamente. Você trabalha num hospital universitário. Então, o legal do hospital universitário é que a gente tem sempre muita gente, às vezes demais, né? Às vezes atrapalha as coisas. Né? Aquele monte de residente, às vezes ficam só batendo cabeça, né? E tudo mais, mas a gente consegue ter à disposição, né, diversas possibilidades, diversos profissionais, né? Quando é um hospital geral, assim, né? Também. Né? Não tem na sua UTI, você vai atrás de outro UTI. Médico, a gente socorre. Sim, mas eu queria só, Gi, colocar uma observação que você muito bem citou, né? O fato da gente ter toda essa diversidade, essa abrangência de equipe, não quer dizer, não tira a responsabilidade do enfermeiro de ter conhecimentos, né, com relação à ventilação mecânica, com relação à parte nutricional, à interação medicamentosa, mesmo você tendo, né, no segundo plano um farmacêutico que vai fazer a conciliação terapêutica, conciliação farmacológica, mas não tira essa responsabilidade do enfermeiro, né? Então, como você falou, esse é o mundo ideal, mas na prática são pouquíssimos hospitais, né, no estado de São Paulo que tem toda essa equipe, né? A gente gostaria, mas na prática, no dia a dia, beira-leito, é um ou outro, tá? Nós, equipe de enfermagem,
o médico intensivista e malemar tem fisioterapeuta 24 horas. Não é todo serviço que tem fisioterapia por 24 horas. Às vezes a fisioterapeuta só permanece de dia, à noite ele vai embora. E aí, como fica? Se o enfermeiro não souber de ventilação mecânica, né? Então, é esse ponto que eu quero citar. É maravilhoso ter, mas o enfermeiro precisa, né? Ele precisa se apropriar de todo o conhecimento, né, específico relacionado à terapia intensiva. Super, não, muito bem colocado. E isso a gente fala muito em sala de aula, né? Ah, mas daí tem às vezes aluno que fala, mas tem o físico, mas o físico não tem que saber, mas o médico não tem que saber, tá? O enfermeiro não tem que saber, né? Uhum, eu preciso saber tudo de exatamente. medicação? Sim, precisa, né? Inclusive é responsabilidade legal, né? Legalmente a gente tem que saber por que você está administrando aquele medicamento, para que serve, os efeitos colaterais, né? Uhum. Para a gente cuidar, para a gente prestar uma assistência de qualidade para os nossos pacientes, né? E aí você falou dos profissionais, queria que você descrevesse um pouquinho, né, como é um paciente de terapia intensiva, né? Na sua UTI, a gente sabe que tem diversos tipos de terapia intensiva, às vezes tem hospital que da terapia intensiva fica um paciente com catéter nasal, né? Sim. Catéter nasal de O2 ali, que é porque ele fez febre, ela UTI ele não tem nada. Tem realidades e realidades. Como que é o seu paciente lá na UTI que você trabalha? Então, eu acho que a professora Gi citou um ponto muito importante, né? Depende muito do perfil de terapia intensiva, né? Ou às vezes a própria instituição de saúde. A gente sabe que no Brasil, por uma questão de desigualdade social, há uma discrepância muito grande no perfil clínico, né? Complexidade clínica de pacientes, né? Porque muitas vezes a minha realidade é SUS. Cheguei a trabalhar pouco tempo em instituição privada, mas a gente sabe que existe uma discrepância muito grande, que no particular, muitas vezes terapia intensiva concentra pacientes que você olhando parece que não tem nada, né? Aquele paciente que nem entubado está. Já no SUS, a gente já encontra pacientes gravíssimos em termos de estágio da doença, da evolução da doença. Então, às vezes, aquele paciente que a gente fala que é a famosa árvore de Natal, né? Tem uma série de bombas, mais de 5 bombas acopladas, está em ventilação mecânica, está em diálise, está em ECMO, está, né, com balão intraórtico, ou seja, paciente gravíssimo. Então, tem essa discrepância. Porém, é aquela coisa, né? Não é porque o paciente não está nesse estado que ele não é considerado grave. Depende do que ele tem, né? E às vezes é aquela bomba relógio que a gente fala, principalmente voltada para a minha área de cardiologia, né? Que é quem vê cara não vê coração. É um paciente que está sorrindo para você, né? Tá falando nem catéter está em Glasgow 15. Você virou as costas, foi pegar um soro, virou, o paciente parou, fibrilou, né? Então, é esse cenário que a gente está. E muitas vezes aquele paciente todo invadido, grave, ventilando, enfim, mas é um paciente previsível, que às vezes a gente até brinca, que é até mais fácil de cuidar, porque você já sabe o que vai acontecer. Se ele parar, se evoluir para uma parada, ele vai te avisar que ele vai parar. Ele vai avisar que ele, pelo menos um alarme amarelo, né? Vai ter o código azul, né? O código amarelo, enfim, laranja, da cor que vocês quiserem. Mas ele vai te dar alarmes de que ele está descompensando, de que os sinais clínicos estão em deterioração, né? E se você não fizer nada nas próximas horas, ele vai parar. E uma vez que ele entra no estado de parada cardiorrespiratória, ele já está entubado, né? Então, ele já está invadido, já está com uma série de catéteres. Então, às vezes, até a gente brinca. Esse paciente, às vezes, numa intercorrência como essa, parada cardiorrespiratória, é até mais fácil reanimar, né? Do que aquele que não tem nada, que vai ter que começar do zero. Mas a gente vai ter que reanimar, entubar, passar catéter, né? E aí começa toda a correria dentro da terapia intensiva, né? Mas Você falou uma coisa que eu falo muito em sala de aula, só que, né, que eu falo para os alunos quando eu estou falando de cardiologia. Eu falo, quem vê cara não vê coronária, eles não desatam. Não vê. E acho que eu estou exagerando. É bom que você fala, porque daí mas não é exagero. Eu garanto que não é exagero. Acreditem muito no que a professora fala. Porque o cardiopata é assim, né? Ele tá lindo, às vezes bem super estável, você tá conversando, é bem como você falou, né? Você virou de costas, fazer qualquer coisa, de repente, pufa, meu Deus! Passarinho. Às vezes é um paciente de enfermaria, né? Que já tá
tá super bem compensadinho, vai no banheiro, né? Para no banheiro, né? Tem aqueles que param dormindo. Então, assim, o paciente de cardiologia ele é realmente uma caixinha de surpresa, né? Mas exatamente. É ótimo, né? Eu tenho super conflito de interesse, né? Quando eu estou dando aula, chega na parte de cardio, eu já deixo bem claro para os alunos, falar assim, gosto mesmo, curto mesmo, falo bem mesmo, super gosto, a área é super gostosa, mas é um paciente que é sempre uma caixinha de estrutura. Uma coisa que você falou é bem verdade. Aquele paciente crítico, aquele que está mais invadido, eu também acho que ele é o mais fácil de cuidar. Né? Porque tem uma intercorrência, ele já tem acesso, ele já está com a via aérea estabelecida, ele já está todo utilizado, ele já está tudo invadido. Então a gente vai dando, né? E você consegue colher exame, precisa colher uma gaso de parada, ele já tem uma instalada. Isso. Né? Você precisa ventilar, né? Mexe no ventilador, ventila, já tem acesso, né? Você titula a droga. Então, muito mais do que aquele, de repente, que chegou, né? Não tem nada e você tem que correr no momento do né, da parada. Funciona acesso, prepara o material, entuba, daí não consegue entubar, e aquela dificuldade. Né, e consegue tirar todo aquele estresse quando o paciente ele já tem tudo. Né? Aquele paciente que é muito mais fácil. Às vezes, quem não trabalha em UTI vê aquele paciente com árvore de Natal, né? Como você falou. Assusta. Sai correndo. Né? Vê aquele monte de coisa, aquele monte de pipipi, aquele negócio piscando, eu acho uma delícia. Aquele monte de coisa. Só ficar com medo, mas, na verdade, está tudo sob controle ali, né? Controle, né? Mas ali já invadiu, está tudo controlado, já está com acesso. Se acontecer alguma coisa, você consegue intervir mais rápido, né? Do que aquele exatamente. Que não tem dispositivo nenhum, que não tem nada, e que aquela correria, acho que é sempre um estresse maior, né? Para quem já atua na área, já teve a possibilidade, né? Você atender uma emergência maior, que é uma parada cardíaca de um paciente de enfermaria que não tem acesso, e um paciente na UTI grave, gente, assim, são mundos, né, Li? Completamente diferente. O estresse de você atender um paciente de enfermaria, de internação, que parou, e de você atender aquele paciente que já está grave lá na UTI, mas são muito totalmente diferentes. Totalmente diferente. É muito diferente. O da UTI você atende muito mais tranquilo, você já tem uma equipe que é mais treinada. Exatamente. Você tem carrinho de parada ali do lado, você tem médico ali do seu lado. Né? Se é um paciente que, porventura, não está entubado, no mínimo um acesso central ele tem. Né? A parte do acesso está resolvido. Então, pelo menos os acesso de teste, vai ter que providenciar só a intubação, mas já está todo mundo ali. Um paciente de unidade de internação, né, mesmo nos hospitais que tem código azul, né, é muito mais crítico, né? Porque daí o pessoal não está acostumado a atender, né, material, fica nervoso. O paciente perde o único acesso que tinha durante a parada, aí você senta e chora, né? Aquele acesso no Gelco 24. exatamente. Que não presta para nada. Ou tá totalmente exteriorizado, né? Então assim, aí o paciente crítico, ele pode assustar muitos, mas assim, na minha opinião, ele é um paciente fácil de cuidar. Por isso, né, a gente já está tudo monitorizado ali. Sim. E daí, a gente tem que entender o que está acontecendo. Né? Não adianta ter enfermeiro, né, Li? Sei lá, saber instalar todos os monitores, sabe preparar material para catéter, instalar tudo. Ele só sabe copiar os parâmetros que tem lá no monitor, mas não entende nada do que está acontecendo. Só que beleza. Aí é complicado. Manipula lá o equipamento e tudo mais, mas só porque disseram que tem que apertar esse botão para silenciar, que tem que apertar aqui para ligar e desligar, mas se ele não souber também o que ele está fazendo, não adianta. Sim, com certeza. É inseguro, então, né? Profissional inseguro, porque ele não sabe o que está acontecendo de fato, né? Então, como você falou, o enfermeiro ele tem que ter conhecimento. Né? O enfermeiro intensivo, você tem que ter, né, pensamento rápido, tem que enxergar rápido as outras coisas do paciente. Né? Sim. E aí, já então, falando do enfermeiro,
né? O que o enfermeiro faz, então, na UTI, Li? Praticamente tudo. É, Vamos lá, praticamente tudo. Não desanimando a turminha, né? Mas enfermeiro atua de uma forma muito. A gente tem uma entrega muito grande, né? É um profissional que muitas vezes está desgastado em todos os sentidos, porque de fato a gente abraça o paciente, abraça, né, a terapia intensiva. Sem enfermeiro, o cuidado não acontece. Você pode ter o melhor intensivista, mas sem o enfermeiro presente e sem a sua equipe, o cuidado não acontece, né? Então, em termos de atividades, enfermeiro tem uma série, uma gama de atividades que envolve desde competências gerenciais e é também atrelada fortemente às competências assistenciais. Então, não existe apenas enfermeiro gerencial dentro da terapia intensiva, né? Por ela ser altamente específica, né, e paciente crítico, a própria legislação determina que apenas o enfermeiro deve cuidar de pacientes, né, com risco de vida, né? Então, ou com risco de morte nas próximas horas. Então, esse paciente gravíssimo é um enfermeiro que atua, muitas vezes. Ou seja, é um enfermeiro que presta assistência. Ah, ali, então quer dizer que é o enfermeiro que dá banho? Sim, enfermeiro dá banho no leito, deve dar banho no leito. É um enfermeiro que troca fralda? Para quem não quer essa parte, eu infelizmente vou ter que admitir, enfermeiro troca fralda sim, tá? Claro sim. que o fato de enfermeiro estar presente na assistência o tempo todo não acontece, né, numa rotina, não acontece o tempo todo, é uma raridade. Vai depender de como é o dimensionamento de pessoal dentro da sua terapia intensiva e qual é o grau de complexidade dos seus pacientes. Se você me disser que, olha, Li, eu tenho 10 leitos de UTI. Desses 10 leitos, 8 estão entubados, 8, né, estão com altas doses de infusão de droga vasoativa. Estão em ECMO, estão em Prisma, que é uma modalidade de hemodiálise. Eu simplesmente sento e falo: olha, então a sua chefia, a sua coordenação vai ter que melhorar o dimensionamento e colocar mais enfermeiro para atuar, porque essa é a realidade. O enfermeiro assume assistência. E junto com isso tem suas atribuições, né, gerenciais, além de muitas vezes competências específicas que não estão nem na parte assistencial e nem na parte gerencial. Dá um exemplo, Li. Liderança da equipe, gestão de conflitos, né? O enfermeiro, ele é líder, ele é um modelo, exemplo para a equipe inteira, assim como a peça-chave para interlinkar todas as demais profissões. Ou seja, nutricionista, exemplo, não fica 24 horas em UTI, né? Fica no setor de nutrição e dietética, mas a partir do momento que eu perceber que tem, né, uma demanda para nutricionista, o paciente está fazendo alto volume residual, não está tendo a absorção correta daquela dieta integral, né? Eu preciso acionar nutricionista, preciso acionar um médico, né? Da mesma forma, você percebe uma demanda envolvendo a família desse enfermo, desse paciente, é a gente que aperta o gatilho para acionar outra equipe, como daí da psicologia, né? E assim por diante. Então, o enfermeiro, por ele estar, o enfermeiro, a equipe de enfermagem, 24 horas à beira-leito, né? Aquela famosa frase, né, da Florence, a gente fica o tempo todo em cima do doente, a gente tem esse poder, eu diria o poder, né? É uma responsabilidade, sim, e o poder, né, de juntar, de interlinkar todas as equipes, né? Então, o enfermeiro, ele é um profissional chave, né? Por isso que o enfermeiro tem que ser bom, tem que ser competente, tem que gostar do que faz. Caso contrário, a gente não consegue propor melhor cuidado, a gente não enxerga as coisas que deveriam enxergar, né? E desencadear todo, né, o trâmite para que a meta terapêutica ocorra, né? Então, aos meus olhos, o enfermeiro é o mais importante de todos os profissionais. Claro que eu sou suspeita para falar, mas Não, eu acho que lógico a que Gi concorda comigo. concordo, lógico que existe conflito de interesse aí, mas lógico, eu concordo, né? Sim, Porque, com certeza. como você falou, a gente faz um pouco de tudo, né? A gente só não limpa o chão, mas a gente tem que chamar a moça da limpeza
Poxa, chamar a manutenção. queimou uma lâmpada, a gente pode não trocar a lâmpada, vai ter que chamar a manutenção para trocar a lâmpada. Sim. Né? Mas, e realmente, como você falou, é central, pode falar, desculpa. Não, eu diria que talvez o que nos destaca, né, nos diferencia e nos põe num patamar mais elevado com relação aos demais profissionais é exatamente a gente estar presente tempo todo à beira-leito, que nenhum outro profissional consegue competir conosco nesse quesito. Entendeu? Ah, mas o médico fica na terapia intensiva. Fica, mas muitas vezes ele fica no conforto. Ele não fica dentro, ali, olhando o tempo todo para o monitor, tá? Isso eu falo com segurança, com propriedade, por mais de 15 anos de atuação que eu tenho em ambiente hospitalar. O médico não fica, gente. Fisioterapeuta, eu já falei, muitas vezes atua, mas também é difícil você pegar fisioterapeuta 24 horas, né, dentro daquele ambiente. Então, a única equipe que fica o tempo todo em cima é a equipe de enfermagem. Por isso, a gente merece todo reconhecimento, né, merecemos todo reconhecimento e respeito, exatamente por essa dedicação e compromisso que nós temos com a vida. Não, tá certíssimo. A gente fica mesmo, um ponto importante que você falou, e até a professora Thais comentou aqui no chat, né, que você falou que cabe ao enfermeiro cuidar do paciente que é mais crítico, então se o enfermeiro vai ter que dar banho nesse paciente, sim, vai ter que fazer higiene íntima, sim, né, eu não sei o que, tanto que as pessoas têm, né, contra banho, gente, contra higiene, eu não entendo, né, às vezes algum aluno pergunta, fala, gente, mas eu como enfermeiro de terapia intensiva, às vezes tinha noite que dava 3, 4 banhos, às vezes até mais, né, justamente por isso. Lógico, questão de dimensionamento de pessoal também, sim, mas quando a gente lida com pacientes muito graves, né, pacientes críticos, é importante que o enfermeiro esteja ali, né? Sim, onde eu trabalhava, né, paciente em ECMO, por exemplo, o enfermeiro assumia integralmente aquele paciente. Exatamente. Né? Então, o enfermeiro fazia tudo. Então, fazia todos os cuidados, todas as medicações, os cuidados de higiene, de banho, troca, enfim, a evolução de enfermagem. Então, era assistência integral do enfermeiro. Por quê? Porque era um paciente extremamente crítico. Né? Então, transporte de pacientes críticos também, né? Transporte para exame, encaminhamento deve ser feito também pelo enfermeiro, né? Isso a lei também determina. E daí esses cuidados básicos, você trocar uma fralda, precisa ser enfermeiro? Não é que precisa, depende do paciente. Né? Sim. É um paciente que está com noradrenalina lá, assim, no talo, tipo 2 microgramas. Você olhou para a bomba, você só pensou em mexer na bomba, a pressão do cliente cai. Né? Ou é aquele que você subiu 1 grau a cama, baixou 1 grau, ele já desatura, está super instável. Vai manipular esse paciente, e normalmente são esses que fazem cocô até a cabeça, né? Sim, exatamente. Sim. Aquele que você não quer nem encostar nele, ele faz cocô até a cabeça, aqueles que pingam no chão, a coisa. E aí, você não tem que estar junto manipulando esse paciente, né? Observando para ver se está acontecendo alguma coisa, se ele está instabilizando, se está piorando, se não está. Às vezes, o carrinho de parada ali do lado, né? Já todo mundo a postos para atender qualquer. Exatamente. O primeiro tem que estar, né? Como você falou, se é uma UTI que não tem uma complexidade tão grande, ou mesmo, de repente, naquela semana, né? Os pacientes estão tudo tranquilo, paciente estável, já tem paciente que já está pré-de alta, tem leito vago, né? Super sossegado, a equipe está completinha, né? Aqueles dias que você nem fala, nossa, como o plantão está tranquilo, para não atrair coisa ruim, né? Então, sossegado, tem uma troca para fazer, precisa ser um enfermeiro? Não precisa, né? Tem um banho para fazer, você tem 3 técnicos que estão lá só fofocando, falando do Big Brother, porque tem paciente, o paciente está dormindo. Você tem que ser enfermeiro? Não, lógico que não. Né? É questão de bom senso, mas se exatamente. O enfermeiro tem que estar ali, né? Não tem que largar o paciente mais grave na mão do técnico, não tem que ser aquele enfermeiro que só pede para tirar uma foto de lesão, né? Eu quero morrer com isso. Não, tira uma foto e me mostra. Evolui lá da cadeira, especialmente quando a gente está falando do paciente crítico, né? A Thais comentou, o gestor do cuidado é o enfermeiro, ele se envolve muito mais do que medicação e procedimento, com certeza, né? E daí, nesse momento que a gente está manipulando o paciente, a gente está avaliando pele, a gente está avaliando se ele estabiliza, se ele não estabiliza, né? Se está ventilando, se
Exame físico. Uhum. Exame físico, como tá, se ele está espástico, né? Se ele não está, se ele movimenta alguma coisa, se ele convulsiona. Às vezes tem paciente que na hora que você vai manipular, ele convulsiona. Uhum. Ou faz baixo débito, dor, né? Presença de dor. Dor, né? Às vezes você está sedado, mas na hora que você vai virar, ele transtorna, às vezes lágrima, né? E daí, a gente estando perto, a gente consegue, como enfermeira, né, observar tudo isso. E aí, falando disso, então eu queria que você descrevesse, né, como que é a sua rotina na UTI que você atua, né? Você chega lá, pega plantão, e aí? Né? Isso. Quais vão ser suas atividades no dia a dia? É muito bem colocado. Então, a primeira coisa que a gente faz é pegar plantão, né? Eu preciso de informações, até para estruturar, organizar o meu trabalho, né? Assim como gerenciar os cuidados. Eu preciso pegar as informações do turno anterior. Enfermagem é continuidade, né? Então, a partir do momento que eu peguei o plantão, já tenho uma noção do que está acontecendo, né? No contexto que eu estou pisando. Eu faço a escala de atividades da minha equipe, né? Como líder, eu determino quem fica com quem, né? E quem são os meus banhos, por que, né, fulano fica com tais pacientes, ciclano fica com outros, como que a gente faz essa distribuição, né? E ao longo dessa escala de atividades, eu já reforço, né, alguns pontos, né? Por exemplo, olha, coleta de exame, tal hora tem que coletar tal exame do paciente X, né? O fulano tal, fulano ele tem lesão por pressão. Quando você for começar a dar banho, me chama, né? E esses tipos de comunicados, né? Porque a comunicação é muito importante, né? Eu acredito que quando a gente estabelece muito bem, né, o técnico conhecendo o seu líder, conhecendo o enfermeiro, e o enfermeiro conhecendo a sua equipe, o trabalho flui de uma forma mais produtiva, né? Então, eu acho que comunicação é um dos pontos, né, que eu acho que precisa fortalecer, né? Alinhar a equipe. Depois que eu já fiz isso, eu propriamente dito, vou passar visita, vou fazer minha visita de enfermagem. Paciente intensivo, eu preciso examinar. Eu preciso conversar, né, aqueles pacientes que dialogam comigo, eu consigo, né, estabelecer, perguntar se ele indivíduo dormiu à noite, conseguiu, né, ter uma noite tranquila, se tem alguma demanda específica, está com dor, né, enfim. Pacientes intubados, há maneiras também de avaliar se esse paciente está com dor, né, com as escalas, né, validadas já para avaliação de dor em paciente intubado. Eu preciso olhar a pele é um dos aspectos muito importantes, a enfermagem está sempre, né, presente, né, e isso também já pensando, né, nos indicadores, né, da assistência, da qualidade da assistência. Esse paciente tem lesão por pressão, tem alguma lesão relacionada ao dispositivo médico, né? Como, por exemplo, eletrodos. Todo paciente intensivo ele está monitorizado, senão não é paciente intensivo. E muitas vezes eletrodos causa lesão por fricção, lesão né, associado a dispositivo médico, né? Então, fixação de curativo, muitas vezes, por mais que seja micropor ou algum tipo específico, dependendo do perfil clínico do paciente, que tem uma pele mais fragilizada, às vezes também ocasiona lesões de pele, né? Que a gente fala lesões por fricção, né? Enfim, eu avalio os parâmetros ventilatórios, drogas vasoativas, porque todo o trabalho do técnico ele é feito mediante a supervisão direta do enfermeiro. Então, eu preciso saber se o meu técnico está fazendo ou não corretamente. Como que eu vou saber? Examinando o paciente. Se eu não examinar, não chegar perto do paciente, eu não consigo saber. Né? Eu preciso verificar as drogas, se são válidas ou vencidas, data dos equipos, né, data das torneirinhas, os curativos em geral se estão íntegros, né? Ou se estão com sujidade, se tiver sujidade, tem que providenciar a troca. Como a Gisele falou, não é eu, né, propriamente, muitas vezes, colocar a mão na massa. É você delegar atividades, né? Avaliar a sonda vesical, avaliar uma série de dispositivos assistenciais que o seu paciente tem, né? O tubo, a fixação
a fixação da cânula orotraqueal, fixação da sonda. Então, só aí já são inúmeras atividades, né? Parâmetros ventilatórios, né? Porque muitas vezes o fisioterapeuta não passa para a gente, né? O que aconteceu. Eu preciso ir lá e olhar, né? Tem que ser, o enfermeiro intensivista tem que ser proativo, não adianta, né? E caso tenha mudado parâmetros, tentar conversar, estabelecer um diálogo com a equipe para entender por que houve essa mudança. Avaliar exame físico, que é muito importante. Posteriormente, eu faço minhas evoluções, né? O processo de enfermagem, eu cumpro todas as fases do processo de enfermagem, né? A SAI, a famosa SAI, que tem que fazer, processo, evolução. Então, a partir do momento que eu estou passando visita, nada mais é do que eu estou coletando dados, né? Coletando informações valiosas a respeito desse paciente e, em seguida, fazer o meu planejamento e como vai ser os cuidados executados a partir de então, né? Depois feito tudo isso, a gente ainda, né, fica stand-by para os possíveis acontecimentos, as intercorrências, né? Que muitas vezes pode ter, ou atividades programadas. Exemplo, intubações, né? Intubação pode ser eletiva ou emergencial. Troca de catéteres. Às vezes o paciente ele tem um catéter central, né? Mas muitas vezes por algum motivo infectou e precisa ser, né, trocado, providenciado novo. Então, uma das rotinas é troca, né, de catéter, a gente providencia todo o material e, né, fica stand-by caso o médico necessite de algo da enfermagem, que a enfermagem possa auxiliar com o posicionamento do paciente, fazer checklist, né, uma auditoria para ver se o médico que está passando, ele está ou não seguindo todas as barreiras, se não houve quebra de barreiras, né? Outras rotinas, passagem de sonda nasointeral, sonda vesical de demora, passagem de PAI, catéter de PAI, né? Algumas rotinas, Swan-Ganz, né? Então, aí vai inúmeras atividades que pode acontecer, né? Então, algumas programadas, outras nem tanto, né? São de intercorrência. E acontecendo tudo isso, né? Que eu acho que já durou praticamente todo o seu plantão, né? No fim, a gente fecha. A gente, por mais que a enfermagem seja, né, uma profissão que passa o bastão para o próximo, né, a gente fala que a enfermagem é contínua, né, é continuidade do cuidado. Porém, como uma boa equipe, a gente gosta de, né, no final, fazer um checklist de tudo, para ver se você não está passando o paciente com droga vencida ou com a droga acabando, principalmente tratando-se de droga vasoativa, que a gente não permite que a droga acaba, né? Senão o paciente, né, que paga o pato, que vai ter uma repercussão negativa, né? Então, jamais passar pendências nesse sentido, passar paciente sujo, todos organizados no leito, né? Então, a gente brinca muito na enfermagem, a gente fala que o paciente é a cara do cuidador. Né? Então, se o cuidador é linda, maravilhosa, essa paciente tem que ser também, né? Então, a gente deixa a paciente impecável, tá? Ah, mas Li, o paciente vai tomar banho só à noite. Mas concorda comigo? E se fosse seu pai? E se fosse sua mãe? Você vai lá visitar e todo bagunçado, lençol sujo de sangue, sujo de secreção, né? Paciente imundo. Você não vai, né? Qual que é a imagem que a gente passa, né? Que não foi bem cuidado. Ah, mas é um paciente grave. Às vezes, para o familiar do paciente, que é leigo, que não entende nada da área da saúde, eles olham muito o quê? O que fala por fora, que é o lençol esticado, lençol limpo, o estado do paciente. A gente cansa de ver no horário de visita. O familiar chega, primeira coisa, levanta o lençol. Para olhar como está o paciente, né? Aí você vai lá ver, encontra seu, né, familiar com fralda rasgada, né? Todo estrupiado, todo mal posicionado, né? Ou muitas vezes não bem posicionado o paciente. Então a gente passa uma sensação de que esse paciente não foi bem cuidado, né? Então aí você questiona todo o restante, né? Ah, mas a terapêutica desse paciente é excelente, o médico é o melhor intensivista, pode ser o melhor intensivista do mundo, mas se esse paciente não estiver bem cuidado pela enfermagem, não é essa percepção que vai ser, né, assimilada pela família. Então isso é muito importante. As aparências,
infelizmente ou felizmente, elas Uhum. contam, e muito. Né? Então, a enfermagem, a gente muitas vezes né, tem que deixar o paciente impecável. Não, é Faz isso mesmo. parte. Daí eu ia te fazer uma pergunta, mas até a Bruna aqui comentou justamente o que eu ia te perguntar. Né? Ela está falando qual a competência pessoal primordial que o enfermeiro tem que ter na UTI e como a gente se desenvolve nesse sentido. Olha, Bruna, pergunta difícil, viu? Eu acho que é bem pertinente. Eu acho que essa pergunta talvez eu vou dar o meu ponto de vista, né? Como você falou, Uhum. pessoal, né? Olha, Sim. primeira coisa, tem que gostar. Tem que gostar de terapia intensiva, porque muitas vezes a gente lida com uma situação de que foi jogado, o profissional foi simplesmente foi jogado naquele ambiente sem nunca ter atuado. Então, muitas vezes, o fato de você ganhar uma insalubridade a mais, né, a primeira oportunidade de emprego, não significa que isso vai gerar um amor, né, uma paixão, né, um gosto pela terapia intensiva. Então, primeira coisa, gostar do que faz, né? Segundo, eu acho que o enfermeiro tem que ser líder, tem que ser participativo, proativo e comunicação. Tem que ser um enfermeiro que é comunicativo e estabelecer uma comunicação assertiva. Ah, então quer dizer, ele tem que ser tagarela? Não confundam a comunicação efetiva, né, ou assertiva, com o fato de falar, com o ato de falar. Não é o quanto que você fala, mas o que você fala, entendeu? E o que você fala tem que fazer sentido, né? E o outro tem que entender o que você está falando, porque a comunicação é a primeira, é uma das metas primordiais para a segurança do paciente, né? Então, aquele enfermeiro que não fala nada, não avisa nada à sua equipe e também não dialoga para saber o que tá acontecendo, a chance de iatrogenia é muito grande e muitas vezes o trabalho não é produtivo, né? Então, já começa aí, o enfermeiro proativo, porque a partir do momento que ele gosta do que ele faz, ele é curioso, ele vai atrás. Ele vai atrás das informações. Ah, eu não sei ventilação mecânica. Ninguém nasceu sabendo. Eu também não Uhum. sabia. Mas por isso a gente faz pós-graduação. Fazemos pós-graduação, mas mesmo assim, às vezes é insuficiente. Eu preciso, né, resgatar, né, eu preciso me atualizar também. Então, cursos de reciclagem, congressos, eventos científicos, a gente tem que estar sempre, né, antena ligada, né? Participativo e até muitas vezes eu aprendo e todo dia aprendendo com minha equipe, aprendendo com fisioterapeutas, né, aprendendo com médicos, a gente troca figurinhas. Eu acho que não é, ai, mas eu tenho muita vergonha, vou me expor, né? Mas eu acho que não é exposição, né? Eu acho que é humildade para a gente assumir que a gente não sabe, mas eu quero Isso saber, aí. né? Quero saber, quero aprender. Então é isso. Eu acho que as primordiais, né, do restante com a coragem, né? Coragem, né? Respira fundo. Hoje você não sabe, mas amanhã você vai saber, né? Mas o que não pode é hoje não saber, não ter interesse de correr atrás, né? E Uhum. achar que é normal você não saber. Isso eu acho que é o pior, é o comodismo. A gente não pode se acomodar. Né? Então, por mais que a UTI ela é muitas vezes cheio de protocolos, cheio de rotinas, né? A gente sempre tem algo novo para a gente se atualizar, para a gente se envolver, né? Então, eu acho que é um ambiente muito gostoso, mas as características são as primordiais, talvez eu considero essas principais. As demais vão aparecendo de acordo com, né, a personalidade, né, da pessoa, né? Mas não confunda o fato dessa parte de comunicativo com o ato de falar, né, de ser tagarela. Eu conheço Sim. muitos enfermeiros profissionais muito competentes e falam apenas o necessário. Né? Não são pessoas assim tagarelas, porém estabelecem uma ótima comunicação. Né? E a gente percebe muito isso, o quanto o indivíduo é comunicativo, né? O quanto ela consegue estabelecer uma comunicação assertiva no momento que tem um evento, uma Sim. intercorrência. Melhor exemplo é a parada cardiorrespiratória. Né? Você Sim. percebe o quanto esse indivíduo é líder num momento, numa situação estressante como a própria PCR, né? Que a gente se comunica em círculo fechado, né? Não é nesse momento até não é bom, né? O enfermeiro se
exacerbar, ficar nervoso, né? Não adianta xingar ninguém, né? Porque não é xingando os profissionais, xingando seus colegas, que o paciente vai sair dessa situação, né? Exato. Então, é mais ou menos nesse sentido. Não sei se eu Gritar, respondi. estressar. Não, acho Não, que respondeu jamais, super. jamais. Essa questão da comunicação, de estabelecer uma boa comunicação com a equipe, com a família, com o paciente, ela realmente é essencial, né? É o que você falou, não é ser tagarela, não é falar demais, você fala o que importa, né? E daí, Isso. às vezes, para você estabelecer uma boa comunicação, para você ser assertivo, ou mesmo para você conseguir estabelecer uma boa liderança em momentos de grande estresse, né, como uma grande emergência de parada cardíaca, o que vai te dar segurança para isso, para falar, para o conhecimento. Exatamente. A gente tem que ter uma bagagem de conhecimento ali, porque se eu realmente não tenho a menor noção do que eu tenho que fazer, aí vai ser difícil. Aí eu vou me desesperar, vou ficar mais estressada, vou me estabilizar. Vai ser muito mais difícil eu conseguir, né, manter a compostura, digamos assim, né? Então, acho que a base, o alicerce é esse conhecimento, e lógico, à medida que a gente vai tendo experiência, né, a gente vai se tornando mais seguro, a gente vai conseguindo, sim, ser um melhor líder, ter uma comunicação melhor com a equipe, né? Isso não é da noite para o dia, né? Não é um aluno que acabou de se formar, né? Acabou de pegar o Corém, que vai ser jogado ali na UTI, no dia seguinte, o coitado teve um azar, teve uma parada, que ele já vai estar arrasando ali, né? Não. Mas ele tem que ter na cabeça dele, né? A parte teórica, pelo menos, tem que estar bem estabelecida. Outras coisas a gente vai desenvolvendo, né? Habilidades, competências, elas são desenvolvidas, não é pronto, né? Você fala assim, vou fazer uma pós para adquirir tal habilidade. Não, né? Pode ser que você adquira mesmo, mas tem aqueles que não vão conseguir. Né? É vivenciar o dia a dia. É vivência, né? E aí, o que você acha, né? Que a gente já está finalizando antes que o Instagram derrube a gente. Isso, né? Quais são os maiores desafios aí no ambiente de terapia intensiva? Na minha opinião, são o relacionamento interpessoal. A forma como a gente lida, né, com as pessoas. Né? Eu acho que isso talvez seja o maior desafio, porque o paciente está lá, né? O paciente está lá, o conhecimento é fácil de você adquirir, com o tempo vai ser adquirido, mas esse jogo de cintura, né, é você trazer a equipe para você, né, é você incentivar, né, a qualidade das pessoas, né, você não desanimar, não deixar a peteca cair, exatamente esse relacionamento. E as pessoas, elas são muito divergentes de opinião, de tudo. Isso é maravilhoso, mas muitas vezes pensar diferente ou muito diferente do que a gente está acostumado pode gerar conflito, pode gerar atrito. Então, talvez o maior desafio é realmente saber gerir, o enfermeiro saber gerir seus conflitos, né? E ter a inteligência emocional, que é uma das características que está sendo muito enaltecido, né, atualmente, porque as competências como conhecimento qualquer um consegue adquirir, né? É só você sentar e estudar. Isso é considerado fácil, né, por muitos. Especialistas em recursos humanos, mas as características intrínsecas seus, né, suas características como ética, né, moral, né, e a questão de fazer o que é correto, acreditar no que é correto, né, e você agir eticamente, ou ter essa facilidade para trazer as pessoas, né, para você, né, isso é algo muito difícil. E a inteligência emocional, não falo na questão de que é proibido chorar dentro da UTI. Não, é você saber gerar uma autorreflexão, né? É você ter o autoconhecimento, você conhecer seus limites e se aprimorar nesse sentido. Olha, eu não sou boa nisso e aquilo. Eu preciso, de alguma forma, aprimorar essas capacidades, essas características, né? E você reconhecer, primeira coisa, reconheço que eu não, né, eu tenho essas defasagens e eu vou buscar atrás, eu vou correr atrás, né? Então isso eu acho que é algo que nos fortalece, né? E é um desafio muito grande. Eu acredito que talvez não consigo dizer
quanto tempo após, mas eu acredito que futuramente apenas enfermeiros vão atuar em terapia intensiva, exatamente pelas características, né, do perfil clínico dos pacientes, né, pela gravidade da situação. Talvez no Brasil, né, ainda demore para acontecer, por uma questão de financeiro, que o enfermeiro é o profissional mais caro dentro da equipe de enfermagem, né? E isso não é um desmerecimento, né, da equipe técnica, né? Mas pelo enfermeiro ter toda essa bagagem, né, de carga horária, de características, enfim, uma série de questões trabalhadas no curso de graduação que ainda não foram levados para cursos técnicos. Então, eu acredito que futuramente apenas enfermeiros irá atuar na terapia intensiva. Isso é uma coisa que eu acho que Corém, né, está muito em cima, tá? E é também para diminuir nível, né, e o grau de iatrogenias, né, que acontece muito nesse ambiente, infelizmente. Exatamente pelas situações que nós vivenciamos, né, pela criticidade, pelo estresse. Mas, enfim, vamos, né, vamos seguindo, né, com o que vai acontecer. Mas com certeza é uma das áreas que haverá muitas mudanças, né? Muitas, até porque pelo avanço da tecnologia e da medicina, né? É isso aí, sabe que concordo muito com você. Né? Essa questão que o maior desafio é justamente lidar com as pessoas. Né? Eu falo sempre isso em aula. Cuidar do paciente é o mais fácil. É o mais fácil, exatamente. O paciente pode estar em ECMO, em Prisma, com NO, com tudo nessa vida. Cuidar dele é fácil. O que dá trabalho é a gestão de pessoas, né? É a gestão de conflitos, de dimensionamento, né? É isso que eu acho que consome mais a gente. Lógico que tem o estresse, você cuidar de um paciente crítico, né? Cuidar da família, toda aquela coisa. Mas realmente o lidar com as pessoas é realmente... Eu sou super... eu super concordo com você. Também acho que é o mais difícil, e daí todas essas habilidades a gente precisa desenvolver, né? Realmente a gente não consegue, não tem como sair pronto de uma graduação com essas habilidades. É coisa que é a experiência, que é a vivência, a maturidade, né? Que a gente vai desenvolvendo isso, né? Não é do dia para a noite, né? Então, nós já temos mais 2 minutinhos somente, a gente vai encerrando. Li, adorei. Eu achei que foi ótimo. Que bom. O pessoal não perguntou da coisa que um outro professor, Tiago, falou. Difícil é compreender as transculturalidades da equipe das famílias. Né? A gente lida com todos os tipos de familiares, de profissionais. Né? Na terapia intensiva a gente fica muito próximo, né? Porque a gente acompanha o horário de visita, visita aí para fora do horário. E chora junto, comemora junto. Chora junto, comemora junto, a gente canta parabéns na UTI, sim. Isso. Às vezes a gente chora junto, né? Então é um ambiente muito gostoso, apesar de muito estressante, né? Mas só a gente encerrando, gostei muito desse bate-papo. Falei para você que esse é só um bate-papo. Acho que o pessoal gostou bastante também. É legal trazer alguém que esteja ali na assistência, porque às vezes a gente que está em sala de aula, a gente fala de coisas, eu falo muito do que eu vivi, né? Porque eu também trabalhei, para não lembrar quantos anos. Não tem. Melhor não falar desse dado. Melhor evitar. Desse dado. Mas às vezes acho que tem aluno que pensa, nossa, mas será que é assim mesmo? Será que é assim mesmo? Não, é assim mesmo. Né? Daí você que ainda está atuando ali corrobora com as informações que eu passo na sala de aula. Então aí eu já fico bem feliz, né? Você com toda a sua competência, toda a sua formação. Imagina, né? imagina. Então, sempre algo a aprender. Queria agradecer por você, pela sua disponibilidade, né? Ali tem 2 crianças, tem um pequenininho também que deve estar correndo por lá, gente. Eu tenho uma pequenininha que está trancada do lado de fora aqui. Ali também tem um pequenininho lá, então estava de plantão hoje, ela saiu do plantão, correu para casa para estar aqui com a gente, né? Então quero agradecer sua presença, sabe que você é minha eu que agradeço. A Gisele, ela sabe o quanto eu admiro ela, minha musa inspiradora, né? É uma pessoa incrível, com uma trajetória, né, de carreira, né, realmente deslumbrante, né? É uma pessoa que eu sempre admiro muito, demais. E eu nunca fiz questão de esconder, ela sabe disso, né? Eu agradeço pelo tempo de vocês, né? Pela curiosidade de vocês em querer saber o que faz um enfermeiro intensivista, né? Mas faz tudo isso, né? E agradeço também, né? Pelo tempo, pela paciência, podiam estar assistindo novela, né? Porque
que eu acho mais interessante, mas não, estão aqui participando, né? Eu escutando, né? Eu falar sobre a minha rotina e eu sou apaixonada. Eu sou muito suspeita para falar do que eu faço, né? Se a Gisele deixasse, eu continuaria falando, mas vamos encerrar que está todo mundo cansado, né? Mas eu amo o que eu O faço. Instagram Espero derruba, que você derruba as venham lives aqui de uma hora. e espero que vocês venham um dia também para atuar na terapia intensiva. Vocês vão gostar. Normalmente as pessoas que vêm não queiram trocar por outra coisa, né? Inclusive, a É maioria isso dos aí. enfermeiros que atua na área crítica nem querem ir para a unidade de internação. É isso aí. Né? Então, gente, ó, boa noite para todo mundo. Beijo. Obrigadão por estar aqui e até nossa próxima live. Tchau, tchau. Tchau, tchau.